Na soleira da mansão, entre a calçada molhada e o mármore frio do hall, havia um punhado de pétalas de jasmim e um bilhete sem assinatura: "Não passe o Natal sozinho." Augusto Lins leu a frase 3 vezes. A caligrafia era firme, inclinada, e tinha um traço antigo que ele não reconheceu. Enfiou o papel no bolso do paletó, sentiu o perfume doce subir, e ficou com a sensação incômoda de que alguém conhecia a parte mais silenciosa da sua vida. A casa no bairro Batel, em Curitiba, estava de novo às escuras, com as luzes externas programadas para piscar no ritmo dos enfeites da rua. Por dentro, tudo permanecia impecável e vazio. Augusto tinha 42 anos, dirigia uma incorporadora que levava seu sobrenome, falava pouco e trabalhava demais. Há anos repetia o mesmo roteiro na véspera de Natal, dispensava a equipe no fim da tarde, agradecia com um bônus generoso, trancava os portões e, sozinho, ia para o escritório beber chá preto numa caneca de porcelana que fora da mãe. A caneca tinha uma rachadura fina, como um fio de raio. Ele jamais a jogou fora. "Com licença, Sr. Augusto." A voz veio da porta entreaberta. "Precisa de mais alguma coisa?" Maia Furtado, funcionária nova, apareceu com os cabelos presos num coque simples. Trazia as mãos unidas à frente do corpo, como quem pede permissão para estar ali. Nos olhos, havia uma gentileza sem esforço. Augusto respondeu automático que estava tudo certo, desejou boas festas e tentou sorrir. Ela não foi embora. "O senhor vai ficar sozinho?" A pergunta saiu num tom quase tímido, mas atingiu Augusto como um som alto numa igreja. Ele preparou a resposta padrão, aquela que usava com sócios, clientes, repórteres: "Gosto do silêncio para revisar relatórios." Ocorre que não havia relatório nenhum naquela noite. Só a xícara de chá, o relógio que fazia tic-tac e o bilhete no bolso. "Jante lá em casa?" disse Maia, rápido, como se tivesse medo de perder a coragem. "Eu vou cozinhar de todo jeito. Seria bom ter companhia." Moro no Santa Felicidade, Rua das Araucárias 118. Casa bege, portão verde e um pé de jasmim na entrada. Jasmim. A palavra acendeu a lembrança do papel no bolso. Augusto quase agradeceu e recusou, como sempre fazia, mas notou o rubor no rosto dela e, sobretudo, a ausência do brilho calculado que ele conhecia tão bem no seu mundo. Não havia favor, nem agenda. Só um convite. "É muita gentileza", respondeu, preso ao hábito, "mas não seria apropriado." "Entendo." Ela assentiu, sem se ofender. "Se mudar de ideia, o portão vai estar aberto." Ela saiu. O escritório ficou maior e mais frio. Augusto tomou um gole do chá já morno e olhou a cidade pela janela alta. As ruas brilhavam de chuva, e a noite tinha aquele ar de aquário que Curitiba ganha no fim de dezembro. Ele releu o bilhete. Pela primeira vez em muitos anos, não conseguiu se convencer de que o silêncio era suficiente. Às 20h47, pegou as chaves do carro, desceu à garagem e, para espanto do segurança, disse que sairia sem motorista. O GPS traçou a rota até Santa Felicidade. As avenidas foram ficando menores, as casas mais próximas, as calçadas com vasos de plantas. Na Rua das Araucárias, Augusto quase desistiu. O carro importado destoava do cenário e, por um instante, ele se sentiu intruso. Então, viu o jasmim. Era um pé farto, molhado de chuva, perfumando o ar da noite. O mesmo cheiro do bilhete. Bateu no portão. Maia surgiu com uma toalha na mão e um sorriso que aquecia o corredor estreito. "Entrou na chuva, Sr. Augusto. Vai gripar." Ela estendeu a toalha, sem cerimônia. "Aqui ninguém precisa de protocolo." A casa era pequena, arrumada com cuidado. A árvore de Natal tinha enfeites de papel recortados à mão e luzinhas amarelas. Na cozinha americana, algo assava devagar, exalando um cheiro de alho e azeite. "Desculpe aparecer assim, sem avisar", disse ele. "Eu mudei de ideia." "Eu também mudei a minha, umas 10 vezes, antes de convidar", respondeu, rindo dos próprios nervos. "Sinta-se à vontade." "Vai um suco de uva? Ganhei da minha vizinha. Prometo que é bom." Ele aceitou. Maia contou que tinha chegado a Curitiba 6 meses antes, vinda de Tiradentes, Minas. Disse que fora criada pela avó, Dona Olívia,
que teve uma pousada simples perto do Largo das Forras. Os pais, ela perdeu cedo num acidente numa noite chuvosa, uma noite igual a esta, falou, e não pediu drama em troca. Vendeu a pousada endividada, veio tentar a vida, encontrou emprego na casa de Augusto por indicação de uma amiga do bairro. E o senhor? Perguntou. Sempre mora no alto, longe dos barulhos? Desde que meus pais se foram, ele respondeu, sincero sem perceber. Assumi a empresa. Fiquei bom em crescer números. Fiquei péssimo em manter gente por perto. Maia mexeu a travessa no forno e voltou com 2 pratos. Preparara bacalhau à moda da avó, batata dourada, arroz solto, salada de rúcula e tomates. Augusto, acostumado a cardápios com nomes franceses, mastigou devagar e, de repente, teve uma memória. O cheiro do forno da mãe, a cozinha antiga da casa de sua infância em Ponta Grossa, a caneca com fio de raio. Está ótimo, disse, e não era educação. Me lembrou coisa boa. A avó dizia que comida boa puxa lembrança boa. Maia sorriu, satisfeita. E lembrança boa puxa coragem. Coragem para quê? Para perguntar o que precisa ser perguntado. Ela pousou o garfo, sustentou o olhar dele. O senhor é feliz? Augusto ficou em silêncio. Poderia responder com frases prontas, falar de metas, obras, prêmios. Em vez disso, contou que, naquele fim de tarde, alguém deixará na sua porta um bilhete com cheiro de jasmim. Maia levou a mão à boca, surpresa genuína, e ficou com as bochechas ainda mais coradas. Talvez tenha sido um anjo de guarda teimoso, disse, brincando para aliviar. Ou alguém que acha que nenhum portão deveria suportar a responsabilidade de segurar um Natal inteiro do lado de fora. A meia-noite chegou com fogos distantes. Os dois levantaram as taças de chá com canela que Maia preparara na chaleira esmaltada. Aos recomeços, disse Augusto, sem planejar. Aos recomeços, repetiu ela, e os olhos dos dois brilharam. A chuva a apertou de novo. Maia insistiu para ele não dirigir, ofereceu o quartinho de hóspedes, é simples, mas limpo, e ele, para espanto de si mesmo, aceitou. Acordou cedo com o barulho calmo de alguém na cozinha. A casa tinha vozes silenciosas, o estalar do pão na frigideira, o assobio baixo de uma canção, o perfume de rabanadas polvilhadas de açúcar e canela. Era manhã de Natal. Bom dia, ele disse, aparecendo no batente. Bom dia. Café coado na hora. Maia ergueu a garrafa térmica. E um plano meio ousado, Parque Barigui. Ouvi dizer que fica bonito hoje, mais calmo. Augusto olhou o celular cheio de mensagens da empresa, avisos de reunião urgente, lembretes de investidores. Desligou. O gesto foi pequeno e enorme. Vamos ao parque. Ele a deixou em casa, foi à mansão trocar de roupa, encontrou o jardineiro chamado por engano pela assistente para olhar palmeiras em pleno feriado, mandou o homem de volta para a família, sentiu culpa e depois alívio. Na volta, Maia o esperava na varanda, vestido simples, bolsa de palha, sandália confortável. Quando entrou no carro, falou que achou que ele não voltaria. Augusto disse que não havia nada mais importante a fazer. Ela sorriu daquele jeito que acende um corredor escuro. No Barigui, caminharam devagar, comeram pipoca, riram de um pato insistente, falaram de livros, de filmes antigos, de cidades que gostariam de visitar. Maia descreveu a praça de Tiradentes na hora azul e a avó varrendo folhas com um papo leve sobre a vida. Augusto contou do quintal da casa de infância, do pêssego que o pai cultivou, da primeira vez que sentiu que podia construir algo de verdade. Ao meio da tarde, sentaram num banco e ficaram só olhando a água. O silêncio ali não era frio, era descanso. Posso te fazer outra pergunta difícil? Ela disse, mexendo na alça da bolsa. Pode. O senhor sabe a diferença entre o que tem e o que preenche? Augusto não soube responder de imediato. Segurou o casaco, viu que o vento tinha esfriado, colocou sobre os ombros dela, e foi no gesto, e não na frase, que deixou escapar um pedaço da resposta. Passaram os dias entre o Natal e o Ano Novo numa espécie de aprendizagem nova. No trabalho, ele reduziu a agenda, delegou, apareceu menos. Em casa, ele aparecia mais, na cozinha, no jardim, na hora do café. Maia, por sua vez, alongava o tempo da mesa posta, deixava um livro sobre a bancada,
testava uma receita e pedia a opinião dele. Não falaram do que estava crescendo. Deixaram crescer. Na tarde de 31 de dezembro, ele a convidou para acompanhá-lo a um evento beneficente no clube que sua empresa patrocinava todos os anos. Maia hesitou. Falou do medo de não caber. Falou das roupas. Disse que não queria favor, nem presente caro. Preferia escolher um vestido que pudesse pagar. Augusto respeitou. Às 21 horas, estacionou diante da casa bege. Maia abriu a porta num vestido azul simples e bonito, o cabelo solto, a mesma mulher, só mais iluminada. No salão, os olhares vieram. Algumas pessoas sorriam, outras mediam. Um grupo se aproximou com o interesse de quem fareja história. Augusto apresentou Maia com dignidade tranquila. Quando alguém perguntou de que família é, ela respondeu que era de Tiradentes, neta de Olívia, gente boa, trabalhadora, e sustentou o sorriso com elegância. O sócio de Augusto, Davi, apareceu com a esposa, Marcela, salvou a conversa, foi gentil com Maia, contou, rindo, que o amigo recusará reunião no fim de semana por causa de um passeio no parque. A acusação virou elogio. A noite seguiu. Perto da virada, os dois subiram ao terraço, mais silencioso que o salão. A cidade lá embaixo piscava. Augusto respirou fundo, tomou coragem e falou o que precisava dizer sem adorno, que passará anos construindo muros, que o convite dela mexera com as fundações, que ele não sabia por nome no que sentia, mas já sabia que não queria deixar de sentir. A contagem começou. 10, 9, 8. Ele disse o essencial. 2, 1. Feliz Ano Novo. E um beijo que não era performance nem distração, era promessa. Estou com medo, ela confessou quando os fogos iluminavam o céu. Medo de parecer oportunista. Medo do que vão dizer. Medo de acordar amanhã e descobrir que era só carência da data. A gente resolve o que é apropriado, disse Augusto, sério e suave. Você decide se quer deixar o trabalho na minha casa. Eu ajudo com contatos na hotelaria, só apresentação, sem empurrar porta. E, se você topar, a gente faz passo a passo. Sem pressa. Verdadeiro. Maia respirou como quem emerge debaixo d'água e encontra ar. Concordou. Disse que precisaria do emprego novo para se manter. Augusto disse que conhecia gente séria, que enviaria mensagens no dia útil seguinte. Ela sorriu com gratidão e lembrete, apenas apresentação. O resto seria mérito dela. Voltaram ao salão de mãos dadas. Foram vistos. Foram comentados. Foram, sobretudo, honestos um com o outro. Davi e Marcela brindaram com eles. A leveza naquela mesa era real. Naquela noite, Augusto percebeu que Maia não cabia no antes e depois criado por ele. Ela cabia no durante, no agora, no que se constrói junto. Nos dias que vieram, Maia entregou a carta de desligamento na mansão com a mesma calma com que arrumava a mesa. Augusto apresentou 2 gestores de hotéis que admirava. Um deles, do centro histórico, chamou para entrevista. Maia foi sozinha, levou currículo simples e um caderno de notas com ideias da pousada da avó. Saiu de lá com um convite para começar no início do mês. Não foi milagre. Foi competência vista por gente que sabe reconhecer. No primeiro domingo após a virada do ano, os dois voltaram ao Parque Barigui. Sentaram de novo num banco. O vento era mais quente. De mãos dadas, ficaram quietos um tempo. Até que Augusto tirou do bolso o bilhete que encontrara na véspera de Natal. Preciso te contar uma coisa, ele disse. Às vezes acho que tudo começou aqui dentro, mais do que naquela noite. Ela leu, olhou para o pé de jasmim ao lado da entrada do parque, e baixou os olhos. A ponta da orelha ficou corada. Fui eu, disse, por fim, num fio de voz. Eu deixei o bilhete. Fui levar panetone aos porteiros do seu prédio. Eu te vi de longe, sozinho, e senti uma tristeza que reconheço. Pensei em bater, mas fiquei com vergonha. Escrevi, deixei, e saí quase correndo. Depois, chamei para jantar. Eu estava com medo de ter passado dos limites. Augusto não riu, não fez piada, não disse eu sabia. Só fechou a mão em torno da dela com um cuidado inteiro.
Obrigado por ter passado do limite certo, respondeu. E o senhor? Ela perguntou, provocando com carinho. Quando passou do seu? Quando coloquei o casaco nos seus ombros. Ele sorriu. Quando desliguei o celular. Quando vi que o silêncio da minha casa não era paz, era falta. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Um casal de bicicletas passou devagar, crianças correram atrás de bolhas de sabão, um cachorro latia para a própria sombra. O mundo seguia. Os dois, também. Na semana seguinte, Maia começou no hotel do centro. Aprendeu o sistema, conheceu turnos, entendeu hóspedes. Augusto se organizou para não confundir as coisas. Nada de procurar Maia no trabalho sem aviso, nada de ligações em horários impróprios, nada de usar influência para facilitar o que ela sabia fazer sozinha. Em troca, ganhou relatos de bastidores no fim do dia, receitas novas testadas aos domingos, risos em momentos que antes eram só cansaço. Certa tarde, ele chegou na casa bege com um vaso grande. Maia abriu o portão e encontrou, entre as mãos dele, um jasmim plantado, saudável, em flor. Para o seu jardim, disse Augusto. Para lembrar que foi aqui, num perfume, que começou. Para lembrar que a gente escolheu atravessar os portões, ela completou, levando o vaso até um canto de sol. No aniversário de Dona Olívia, Maia preparou as rabanadas como a avó ensinara e deixou uma porção na porta da mansão do Batel, com um bilhete. Algumas coisas a gente guarda, outras a gente cultiva. Augusto recebeu, sorriu, pensou na caneca com a rachadura e entendeu, enfim, que ela não precisava ser trocada. Precisava ser usada. Era assim com objetos, com casas e com a vida da gente. No primeiro Natal depois de tudo, a mansão não ficou às escuras. Havia gente na cozinha, risos na sala, o barulho de talheres que não combinavam, pratos de louça simples e bons. Davi e Marcela chegaram com os filhos, o jardineiro Antônio veio com a esposa e um pudim. Maia colocou os jogos americanos, acendeu velas, enfeitou a mesa com ramos de jasmim. Augusto percorreu a casa olhando as paredes altas e sentindo, pela primeira vez, que ali havia uma coisa que ele não comprou, lar. Depois da ceia, quando ficaram só os dois na varanda, o vento trouxe de leve o perfume das flores. Maia encostou a cabeça no peito dele. Lembra do bilhete? Perguntou. Lembro. Não passe o Natal sozinho. Nunca mais, ele respondeu. E não passou. Porque a mansão, que sempre teve tudo, agora tinha o que preenche. E o mistério do jasmim, que começou como um recado anônimo na chuva, terminou como deveria. Em voz clara, na boca de quem teve coragem de convidar e de quem teve coragem de aceitar. Uma frase simples, que coube no bolso de um paletó caro e agora cabia, sem sobra nem aperto, dentro dos dois. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e conte nos comentários. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas através de um simples gesto? Inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que mostram que o amor e a coragem ainda podem transformar vidas.